E se a verdadeira espiritualidade não fosse sobre aquilo em que a gente acredita, mas sim sobre o que a gente constrói? Pois é, hoje vamos mergulhar num clássico de 1950 que propõe exatamente isso. Pão Nosso, de Chico Xavier. É uma obra que nos chama para transformar a fé em ação. Olha só, a gente já entra de cabeça na ideia principal do livro. A mensagem é muito direta. A espiritualidade de verdade não se resume a acreditar na vida após a morte. É, na verdade, um convite para a gente colocar a mão na massa, sabe? Para criar um clima de serviço, de construção. Certo, então vamos entender melhor o que significa essa mudança de perspectiva, né? Porque ela é tipo a base de tudo que o livro vai falar. O livro basicamente coloca dois caminhos na nossa frente. De um lado, tem aquela espiritualidade mais passiva, sabe? Que fica só na teoria, nos debates, esperando um sinal acontecer. Do outro lado, tem a espiritualidade ativa, que é a de arregaçar as mangas, de servir, de construir, de viver os ensinamentos no dia a dia. Aí a pergunta que fica pra gente é, em qual desses caminhos a gente está andando? Então o ponto principal é exatamente esse. Não adianta só saber, só ter o conhecimento na cabeça. A jornada que o Pão Nosso propõe é para dentro. É uma transformação pessoal, bem profunda. O objetivo final mesmo é a nossa própria reforma, para que a gente se torne um agente do bem no mundo. Tá, mas como é que a gente faz isso na prática? Como essa filosofia sai do papel? A resposta é bem direta. É botando a mão na massa. Simples assim. E usando essa passagem bíblica, o livro reforça que quando a gente se junta em nome da espiritualidade, não é para ficar parado, é para construir algo. O encontro tem que ser produtivo, tem que edificar, tem que levantar alguma coisa boa. E essa ideia é fantástica, porque mostra que servir não exige feitos grandiosos. O serviço começa com as ferramentas que a gente já tem na mão. Pode ser a enxada para quem trabalha na terra, a panela para quem cozinha ou até mesmo uma palavra de conforto e apoio. A ação é usar o que se tem, exatamente onde a gente está. Agora, vamos entrar numa das metáforas mais poderosas do livro, que ajuda muito a gente a entender esse caminho espiritual. Pensa no arado. Ele não é um símbolo de descanso, né? Pelo contrário, ele representa o esforço, o trabalho contínuo, a disciplina que a gente precisa ter para não parar no meio do caminho. E aqui a metáfora fica ainda mais profunda. O arado, ele fere a terra, ele rasga o chão para que a semente possa entrar. E com a gente é a mesma coisa. O crescimento espiritual às vezes dói, exige que a gente quebre nossos hábitos antigos, que a gente revolva aquela terra endurecida que existe dentro da gente. Mas olha o resultado. Depois desse trabalho todo, desse esforço, desse desconforto inicial, vem os frutos, vem a colheita. E todo aquele trabalho pesado se transforma no pão que alimenta a alma. Ok, a gente está trabalhando, mas como saber se estamos na direção certa? Aí a obra aponta para dentro, para um guia que todos nós temos, a bússola do coração. E é aqui que o trabalho se volta para dentro da gente. O livro entrega uma chave poderosíssima. Pensar é criar. Pensa nisso. Se cada pensamento nosso está construindo a nossa realidade interna, o verdadeiro trabalho começa na mente, gerenciando essa usina de criação que vai moldar tudo que a gente faz no mundo. E como a gente calibra essa bússola? O livro nos dá as direções, as qualidades da sabedoria que vem do alto. Primeiro de tudo, ela é pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, ou seja, flexível e cheia de misericórdia. São esses os pontos cardeais que devem guiar o nosso trabalho interno. E tudo isso, todo esse esforço, toda essa jornada, nos leva ao grande objetivo, a vitória sublime. Mas esquece as batalhas contra o mundo lá fora. Segundo a obra, a vitória suprema, a mais difícil e mais importante, acontece aqui dentro. É o domínio sobre si mesmo. É o trunfo da nossa consciência sobre os nossos impulsos e as nossas imperfeições. E essa citação vem para fechar essa ideia com chave de ouro. A vitória sobre o mal, simbolizado aqui, não é um evento cósmico distante. É uma coisa pessoal, que acontece debaixo dos nossos pés, ou seja, como resultado do nosso próprio esforço e trabalho. E assim, a análise de Pão Nosso nos deixa com uma reflexão final. Se a vida é o nosso campo de construção e cada dia é uma oportunidade de edificar, a pergunta que fica ecoando é: o que a gente está construindo neste exato momento?